Graças a Deus, nós vamos dar continuidade ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. E nesse momento nós vamos louvar a Deus com a nossa música de missões. Acho que essa música tem uns 3 anos já, né? E a gente continua 5 anos, meu Deus. Que nós possamos, até que Ele venha, continuar falando do Evangelho, continuar louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Feliz daquele que, quando o Senhor vier, o encontrar vigiando, que nós possamos permanecer nesse espírito. Vamos de pé, queridos, louvando nosso Deus. Graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhando teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Envolver, entregar e dizer
Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Continua a abençoar esse trabalho, Deus, em nome de Jesus. Que nós sejamos ainda abençoados através, Deus, do sermão que será apresentado, pela tua infinita misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu estava cantando a música aí, eu estava lembrando, no final desse mês nós vamos participar da viagem missionária lá para o interior de Barreiras, pertinho de Luiz Eduardo Magalhães, onde foi a nossa convenção agora. Aí nós vamos passar uns dias lá, junto com o pessoal de Curitiba. Então, eu vou ficar lá pelo menos segunda e terça trabalhando. Como a distância é muito grande, a gente vai no domingo, chega lá domingo de noite, aí trabalha segunda e terça, e quarta-feira a gente sai de manhã para chegar aqui de noite também. São 12 horas de viagem. Inclusive, se vocês tiverem aí doações a fazer, de roupa, de material de higiene pessoal, pode preparar aí que a gente faz a embalagem e leva tudo lá para Cacoté. Vamos lá, nós estamos estudando Atos dos Apóstolos e chegamos ao capítulo 20. Então, abre a sua Bíblia em Atos capítulo 20, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Agradecendo a Deus a oportunidade que Ele nos dá de estar aqui nessa manhã, de estudar a sua palavra, os corajosos que aqui estão. Bendito seja o nome do Senhor. À medida que você for achando, nós colocamos em pé para a leitura da palavra. Atos capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 2. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras, e por fim chegou à Grécia, onde ficou por 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso decidiu voltar para a Macedônia, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Firmo, de Bereia, Aristarco de Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico, Trófimo, da província da Ásia. Estes homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento, e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: "Não fiquem alarmados, ele está vivo." Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, que muito os consolou. Querido Deus, aqui está, Senhor, tua palavra lida nessa hora, e nós te imploramos por entendimento e discernimento. Continua a falar conosco nesta manhã, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Senta um pouquinho, irmãos. Nós estamos aqui já prestes a encerrar Atos dos Apóstolos, e nós vemos então o apóstolo passando por aquelas cidades que ele já tinha passado. A última vez nós estávamos em Éfeso, que gerou um tumulto, né? Então ele partiu para Macedônia, depois para a Grécia, depois para Filipos, e a partir daí nós vemos que há uma preocupação de Paulo com a consolidação das igrejas que ele tinha plantado.
Como é seu nome, meu jovem? Luan. Luan, seja bem-vindo. É bom ter você aqui, viu? E o apóstolo, então, tinha uma preocupação em consolidar aquelas igrejas que ele já tinha fundado. Razão pela qual uma parte das suas viagens, a partir da segunda e a terceira, é ele voltando por alguns lugares para fortalecer as igrejas, para solidificar o trabalho, para instituir ali líderes, levantar a liderança. E dessa última vez, na cidade de Troade, nos chama a atenção a história de Eutico. E eu gostaria de refletir um pouquinho nesta manhã sobre onde nós estamos sentados, né? O ilustre filósofo e senador da República, aquele menino que jogava bola, pelo Flamengo e pelo Vasco, Romário, né? Ele foi um ilustre. Ele, numa de suas falas, ele dizia assim: o cara nem chegou e já quer sentar na janela, né? A janela como um lugar de respeito, principalmente para o jogador que vai para os jogos, se desloca muito no ônibus do clube. Janela é lugar dos mais velhos, né? Mas no caso aqui, o que nós vemos é um jovem que, ao se estender o culto, ele resolveu sentar numa janela no terceiro andar do prédio onde Paulo estava falando. E entenda que naquele tempo, os terraços, né, eles não tinham aquela estrutura que nós temos hoje, muitos gradeados já para evitar esse tipo de coisa. E um culto que não disse que hora começou, mas imaginemos que tenha começado lá por umas 7 horas da noite, 8 horas da noite. E já é chegando à meia-noite, Paulo, né? Imaginando que naquele tempo não tinha esse negócio de ligação telefônica, passa um zap, tá com dúvida, manda um zap ali, responde na mesma hora e tal. Então eles só veriam Paulo, sei lá, 2, 3, 4 anos depois, e olhe lá. Diante dessa dúvida, todo o tempo era muito precioso. O apóstolo queria aproveitar todo aquele tempo que tinha, já que era o último dia que estaria com aqueles irmãos, e estava ali ministrando. E Eutico, então, imagino eu, cansado, né? Se Eutico fosse que nem eu geralmente acordo muito cedo, 4h30, eu estou acordado, 5 horas já estou na rua. E essa semana mesmo, quarta-feira, fez um frio daqueles, né? Para o nosso padrão nargosense, 15 graus é um frio de responsa, né? Eu estou aqui preocupado que essa semana eu vou para Curitiba. E aí eu estava olhando a previsão do tempo lá, vai estar até quentinho, tá 11 graus, de 11 a 20, né? E eu estava aqui preocupado. Mas, imaginando então Eutico lá em cima, e se eu for que nem eu, que dorme cedo, 8 horas e pouco eu já estou pronto para apagar. Vai chegando 9, 10, 11, e aí o menino lá em cima, eu ficaria em pé, mas ele foi, talvez para pegar uma fresquinha, sentou na janela. E na janela, você começa a ter sua atenção dividida. Você olha um pouquinho, vê Paulo pregando, mas Paulo já está ali 4 horas, cozinhando a mente, dormindo. E você olha para a praça, olha para a cidade, acompanha o movimento, vê fulano fuxicando lá no canto, vê o cara que está voltando do trabalho, vê o guarda na rua apitando. A verdade é que quando nós sentamos na janela, nós temos a oportunidade de deixar a mente vaguear. E um dos grandes desafios nossos como cristãos é exatamente o que passa em nossa mente. O que é que está se passando em nossa mente? Eu não sei vocês, mas eu tenho uma facilidade muito grande de perder concentração. Eu sento na frente. Você pode até achar que o pastor está sentando na frente para dar exemplo.
Mas na verdade é porque eu me desconcentro muito fácil. Então, para mim, o lugar onde eu menos, se eu sentar atrás, um levanta, outro começa a conversar, né? Então, como eu não quero ter minha atenção tirada, eu sento na frente, porque ali é um lugar onde eu me concentro mais. E cada um tem sua tática, mas tem pessoas que, tanto que eu sou capaz de chegar numa aula, eu lembro que eu estava numa aula de bioquímica, fazia muito tempo que eu não estudava bioquímica, e aí o professor tirou uma tarde, e o curso era de radiologia na época, e o professor, a gente tinha que cumprir essa disciplina de bioquímica, e o professor falando da mucina e dos elementos que compõem a saliva, e ele devia ser parceiro de hoje. E o cara começou a devagar, e meu Jesus. Aí o que é que eu fiz? Eu foquei no professor dando aula, pá, e a mente, né? E aí, 6 horas da tarde, eu voltei para a aula e só peguei o professor falando. Eu gostei daquele rapaz que prestou atenção em tudo. Mal sabia ele que eu estava longe da sala. E eu fico pensando que talvez eu fosse uma pessoa mais ou menos como eu. E Paulo falando, e eu simplesmente desligou. E o mundo lá fora estava tão legal. Meia-noite, o que é que acontece em Amargosa meia-noite? Eu fico pensando o que é que aconteceria em Troa de meia-noite para eu me desconcentrar, né? Talvez fosse só sono. Mas na verdade, irmãos, é que nós temos na mente o nosso campo de batalha. É o lugar onde nós travamos as batalhas mais ferrenhas, onde nós somos de fato desafiados, e é o primeiro lugar que nós precisamos dominar se quisermos vencer. Reconhecer as nossas limitações e falhas faz parte do processo de vitória. Quando nós reconhecemos que temos limitações, que temos dificuldades, a gente dá um passo forte para vencer. Por exemplo, a minha estratégia de sentar na frente é uma estratégia de quem reconhece que se ficar atrás, eu já fui até inclusive puxado a orelha por um antigo pastor meu, que dizia assim: rapaz, o pastor senta no fundo porque fica olhando todo mundo. Eu até tentei algumas vezes, mas eu simplesmente não conseguia pegar nada do culto. Então eu fui para frente de novo. O lugar onde nós estamos fala muito sobre nós, né? Na sala, eu sempre sentava no fundão. Na faculdade, eu sempre sentei ali pelo meio. Mas tinha uma coisa na faculdade que me caracterizava. Eu fui para a faculdade, para não dizer que não levava nada, eu ficava com vergonha de ir para a faculdade, não levava nada, né? Aí eu tinha uma agendazinha, naquele tempo não tinha esse negócio eletrônico, eu tinha uma agendazinha e eu fui com ela do primeiro ao nono semestre, né, com aquela agendinha. Por quê? Ou eu prestava atenção na aula, ou eu copiava. As duas coisas juntas eu não conseguia, né? Eu não conseguia fazer. Se eu anotasse, eu não prestava atenção, só ficava tentando anotar. Se eu prestasse atenção, eu não anotava e ficava naquele dilema. Reconhecendo minhas limitações, eu fiz a média com algumas colegas que tinham esse dom de prestar atenção e copiar, né? E naquele tempo a gente não tinha esse negócio de fotografar. Hoje é mais fácil, né? O professor estava copiando, você... né? Depois... E já foi. E o que é que eu fazia? Tirava xerox das colegas que tinha aquele caderno maravilhoso, tudo desenhadinho, bonitinho, um espetáculo. E ia estudar pelo caderno da colega. Tudo isso são estratégias, né, que vão implementar, que nós implementamos, melhor dizendo, durante a nossa jornada para a vitória.
nosso ambiente, na nossa vida cristã, quais são as estratégias que nós adotamos para conseguir vitória diante das crises, diante dos problemas? Eu acho muito bacana. Eu acompanho vários pastores, amigos, e eu vejo com muita frequência assim: 7 passos para a vitória, 5 passos para vencer a crise, 3 passos para ser bem sucedido em tal coisa, e sempre tem passos ou maneiras. Eu imagino que são os colegas tentando sintetizar algo para passar para a igreja, para tornar a coisa viável. Mas entenda aqui, assim como é na sua vida acadêmica, assim como é no seu trabalho, a vida cristã ela é muito individual em alguns sentidos. E você precisa desenvolver as suas estratégias para a batalha. Quais são as estratégias que você tem adotado para vencer? Nós já vimos aqui que o nosso amigo o irmão Eutico, que ficar na janela não é um bom lugar, né? A janela pode ser lugar de morte. Janela pode ser lugar de queda. O que é que representaria a janela para nós? Sei lá, hoje talvez o Zap, hoje talvez redes sociais durante o culto, né? Um videogamezinho, coisas que roubam o tempo da gente. Rapaz, ontem mesmo eu fui correr de tarde, porque a previsão do tempo estava dizendo que ia chover agora de manhã. Fui enganado, né? E aí, só que aquilo me deixou ligado, eu não consegui dormir cedo. E deu quase meia-noite e ainda estava acordado. E qual foi o grande desafio? Eu abri ali o celular rapidinho, aí entrei no TikTok, aí eu vou olhar 2 negocinhos desse aqui. Já foi, meu amigo, foi quase 3 horas ali, sobe uma, sobe outra, sobe outra. E eu terminei meia-noite, eu disse, não, vou fechar esse trem, porque senão, né? E você vai, sobe um, sobe outro, tem negócio de luta, tem negócio de política, tem negócio de não sei o que, e você vai. Rapaz, uma janela capaz de derrubar qualquer filho de Deus. Quais são as estratégias que você tem adotado? É certo que esse texto nos chama a atenção para um milagre que aconteceu. Paulo desceu, versículo 10, dizendo: inclinou-se sobre o rapaz, o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Um milagre tinha acabado de acontecer. Alguém que caiu da janela foi novamente reabilitado pela misericórdia e graça do Senhor Jesus. Acontece que esses milagres são pontuais. Eu gostaria muito de dizer para vocês que todo mundo que cai da janela e a gente ora, o cabo revive, né? Ressuscita. Mas, infelizmente, esses milagres são pontuais. Então a recomendação é: não sente na janela. Cuida do que passa na tua mente. Eu poderia dar inúmeros passos para a vitória aqui, mas eu gosto de ser bem racional em algumas coisas. Em primeiro lugar, saia da janela. Não dê lugar ao inimigo. Não abra a porta. E a segunda coisa, sente junto de quem está crescendo. Ande com quem está andando para frente, né? Mãe dizia no alto da sua sabedoria: quem com porcos se junta, farelo se come. Isso é coisa dos antigos, né? Mas ou coisa verdadeira. Com quem você tem andado? Eu não posso dizer muito de Eutico, porque a Bíblia não conta nada sobre ele. O máximo que a gente pode aqui é imaginar. Mas eu tenho visto, irmãos, na vida cristã, que quando nós não nos associamos às pessoas corretas, fatalmente nós pagamos um preço alto. Eu agradeço a Deus que na sua misericórdia me permitiu durante a minha juventude ter bons amigos. Eu já falei para vocês que meus coleguinhas de bairro,
turma da Califórnia, quem não era da igreja, a maioria a polícia matou. Tornaram-se pessoas fora da lei. Agradeço muito a Deus, porque durante o meu segundo grau, houve um tempo que eu estudava à noite, no Colégio Estadual de Itabuna, e eu era o top da turma, né? Porque todo mundo trabalhava, eu era mandador, tinha tempo de estudar, não estudava, é claro, mas eu tinha tempo de estudar mais do que os outros. Então eu era a referência da sala. Mas quando eu fui para o segundo ano, eu voltei a estudar à tarde no Colégio Sesc Centenário de Itabuna, CISO. Lembra disso? Não. É de Itabuna, né? Não é de Itabuna? Ali. Sim. Eu sou de Salvador. Pensei que você não estava. você falou da primeira igreja de Itabuna. É? Então tem uma escola lá em Itabuna, o CISO, do saudoso professor Josué Brandão, que há uns 2 anos atrás foi fechado, colégio novo, enorme. E eu estudava nessa escola, e uma das coisas que eu mais agradeci a Deus foi que meus colegas de sala gostavam de estudar. E isso me fez ter que gostar de estudar também. Porque para andar na turma, o que me fazia estar dentro da turma era tirar notas boas como eles. Tanto que Deus usou essas coisas para mudar a minha vida. Quando eu saí da escola, do colégio à noite para o colégio à tarde, eu fui apresentado a uma disciplina que à noite a gente tinha e fazia provas coletivas e tudo mais, que era física. E quando eu fui estudar à tarde, a minha primeira média de física foi 0. A minha segunda média de física, as notas todas somadas e divididas, né, foi meio. E a terceira média foi 1. Veja que eu estava progredindo, né? Vai do 0 para meio para 1. E aí, eu estava assim, meio marginalizado na turma, porque todo mundo tirando notas boas, todo mundo já era aluno daquela escola há um tempo. E aí eu decidi que eu ia aprender física. Tanto que Rivane era uma turma, era um ano antes de mim, aí eu fiz o quê? Qual foi a tática que eu adotei? Você era mais adiantada aqui, ó? Não, senhora. Aí eu fiz o quê? Eu estudava à tarde, eu ia para a escola de manhã, de tarde e de noite. E eu acertei com o professor, onde o senhor entrar, eu entro junto. Né? Ele dava aula na oitava, entrava, dava aula no primeiro ano, entrava, dava aula no segundo ano, entrava. Isso de manhã, de tarde e de noite. E comecei a colocar um padrão de estudo na minha vida, de depois de pegar esses 3 turnos, eu chegava em casa e estudava mais 3, 4 horas. Na quarta unidade, minha média foi 7. Já dei uma melhorada boa, né? E fui para a final, naquela época precisando de 8,5. Tirei 9. E o negócio peguei tanto gosto, que a minha primeira graduação foi física. Não terminei. E naquela época era licenciatura curta e plena, né? Fiz a curta, não consegui fazer a plena, porque foi a época que eu passei na Caixa. E chocou e o pessoal não liberou para fazer o curso. Mas tenho isso como um evento que aconteceu na minha vida, da importância das amizades para a minha vida acadêmica. Com que eu tenho me juntado na igreja? Quais são as pessoas de quem eu tenho me cercado? O que eu tenho ouvido? Em que eu tenho investido meu tempo? Uma das preocupações grandes de Emerson, que está lá em Curitiba, e ele queria até que eu fosse na quinta-feira lá para assistir um culto na igreja que ele traz. Meu pai,
Eu queria que o senhor me desse uma opinião sobre essa igreja e tal, antes de eu me envolver muito. Mas eu já sei até o que eu vou dizer para ele a respeito dessas coisas, porque não é igreja batista. Mas assim, independente da nossa liturgia, do nosso credo, daquilo que nós cremos, a minha vida devocional com Deus, as pessoas com que eu me envolvo, vão determinar como a minha vida será. Minha vida cristã vai se desenvolver. Se ela vai crescer, se ela vai declinar, se ela vai morrer. Porque, queridos, é tão fácil se perder no meio do caminho. É tão fácil sentar na janela. Eu lembro do tempo que eu trabalhava na Caixa, eu tinha um colega que o camarada passava, ele era hipocondríaco, ele passava a noite toda reclamando e falando de doença. Se ele citasse qualquer remédio, ele sabia a bula. Pense num cara que era bom para isso. Você citava a doença, ele dizia o remédio, ele falava a bula do remédio e tal, quantas vezes você usava e tal. Mas chegava até o ponto da pessoa passar o tempo todo reclamando, que um dia eu cheguei e a gente trabalhava nos boxezinhos assim, fazendo a consolidação contábil das agências. E um dia eu cheguei pro chefe e disse: ô César, pelo amor de Deus, me tire daquele canto. Isso o que foi que houve? Esse cara não aguenta não. Se eu ficar ali, eu vou adoecer. E assim ele fez. Guardou um tempo, deu umas semanas e me mudou para outro lugar. Porque aquilo que nós ouvimos, ela tem uma influência muito grande sobre nós. Aquilo que nós decidimos ouvir, por exemplo, eu gosto muito de política, mas eu já sei que se eu ficar o dia todo vendo, resumo, ontem mesmo eu fiquei o dia todo, eu estava de cara para cima, feriado, a gente, o que é que aconteceu aqui, o que é que aconteceu ali, e aquilo mexe comigo. Tem hora que você fica irritado, tem hora que você fica eufórico, tem hora que você fica triste. Na nossa vida cristã, nós precisamos também fazer essa leitura nossa. Como eu estou, o que eu estou fazendo está surtindo que efeito sobre minha vida? Está me levando para onde o Senhor tem apontado que eu devo ir? É esse o caminho que eu devo seguir? Eu tenho participado de um grupo de amigos e uma das coisas que nós temos visto com muita frequência nesse grupo aqui, nós precisamos nos organizar, nós precisamos ter a nossa vida, fazer uma agenda, nós precisamos... Isso é um grupo de dentistas, né? Então a gente traça uma meta em comum para caminhar. E eu tenho tentado aplicar isso na minha vida cristã, porque se eu não desenvolvo um método, eu tenho muito tempo e não tenho produção nenhuma. Eu tenho bastante tempo ao longo do dia e não faço nada. E eu tenho observado que geralmente as pessoas que mais têm tempo no meio evangélico são as que menos produzem. As que mais produzem são justamente aquelas que não têm tempo. E como Deus, certa vez, essa frase não é minha, certo? Também não vou lembrar quem foi que falou. Mas eu lembro que o pregador falava assim: Deus não chama desocupado. Não foi essa a palavra que ele usou. Deus não chama desocupado. Ele chama pessoas ocupadas. Porque o ocupado, geralmente, é uma pessoa que ela tem uma metodologia, tem um propósito, geralmente organizado, geralmente é uma pessoa que tem foco no que está fazendo. E aquele que é desocupado, em muitos casos, é uma pessoa que perdeu oportunidades, que não tem foco, que por conta da sua vida terminou deixando passar muitas oportunidades. Só que o que é que a gente faz? A gente costuma dizer: Senhor, eu não tenho tempo. Senhor, eu não posso fazer.
E foi exatamente isso que eu falei também. Primeira vez que você sabe que eu fui ordenado na restauração em 2005. Antes de ser pastor batista, eu fui pastor da restauração. E na época, o pastor Silvio, lá de Valença, era o bispo Silvio, né? E ele me chamou e disse: rapaz, nós vamos consagrar você. Ele disse: não tenho tempo. Eu já passo o dia todo no consultório. Eu trabalho 12 horas por dia. Eu isso, eu aquilo outro. Ele vai estar junto na prova. Eu não posso. E aí ele começou a fazer algumas ponderações comigo. Disse: vem cá, o que é que você acha que você está fazendo que um pastor de igreja não faz? Disse: não tenho tempo de visitar os irmãos, por exemplo. Ele disse: sim, mas e os irmãos da igreja estão sumindo? As pessoas estão deixando de frequentar a igreja porque você não está visitando? Eu não lembro mais a conversa toda não, gente. Eu não sou muito bom dessas coisas não. Acho que Ribane lembra mais que eu dessas coisas. E no final das contas ele me fez ver que o tempo que eu estava dedicando à igreja, a igreja estava caminhando, estava crescendo. E no final das contas, não é o que eu posso fazer pela igreja, é o que Deus faz pela igreja. E dentre todas as coisas, ele me disse: olha, ele usou uma parábola da laranja. A laranja, quando está no pé, que está madura, aços que é da área. Se você não colher a laranja para usufruir dela, ela simplesmente vai apodrecer no pé e vai cair. Ou muitas vezes até seca no pé. E eu fui com aquilo, batendo no coração, batendo. Certo. Se o tempo chegou, a outra parte da história vem com aquela de Mateus 28, que de vez em quando eu conto para você, Após uma noite toda eu parei e li Mateus 28 a partir do 19, quando o Senhor disse assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos, etc. E quando a gente olha isso, a diferença foi fazer o que precisa ser feito, fazer não porque eu tenho tempo, mas é porque é para fazer, escolher as pessoas que me cercam, escolher com quem eu vou andar, escolher as atitudes que eu vou tomar. Isso todos nós podemos fazer. Isso não é um privilégio meu. Deus não escolheu na terra aquele menino. Isso é uma função, uma obrigação de todos nós. Todos nós. Em todas as áreas. Se eu, como dentista, andar do lado de dentistas que estão reclamando da vida, que estão chorando porque a gasolina está cara, que a inflação está assim, porque teve a pandemia, porque isso, porque aquilo, por aquilo outro, daqui a 2 meses eu fecho meu consultório. Se como cristão eu andar do lado de gente que está olhando o que o diabo está fazendo ao invés do que Deus está fazendo, daqui a pouco eu vou achar que o diabo é maior que Deus. Daqui a pouco eu estou sempre exaltando aquilo que o diabo está fazendo e esqueço daquilo que Deus está fazendo. Eu posso escolher olhar para o que Deus está fazendo. As nossas escolhas vão dizer os resultados que teremos. Então eu lhe pergunto: onde você está sentado? Na janela ou próximo a Paulo? Eu quero deixar isso como reflexão para você e eu quero lhe incentivar a buscar o lugar certo de sentar, buscar as pessoas certas com quem andar e as atitudes certas a tomar. Vamos orar? Baixa sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, aqui estamos na tua presença.
para te agradecer por tua bondade, por tua fidelidade, por teu amor. Para te agradecer, Senhor, porque tu tens nos chamado a tomar uma posição. O Senhor tem nos chamado a viver uma vida cristã produtiva, uma vida cristã que faça diferença, uma vida cristã que te agrade, Senhor. Sei que temos desafios, sei que a todo tempo somos chamados para a janela, porque tanta coisa está acontecendo lá fora. Nós queremos ver o movimento, nós queremos ver as pessoas que estão passando, mas de fato, aquilo que interessa está acontecendo cá dentro. Aquilo que de fato transforma as nossas vidas está acontecendo dentro da tua igreja, com o povo da tua igreja. O Senhor está fazendo os teus milagres, o Senhor está operando maravilhas, o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está nos transformando. Nos ajuda, Senhor, a focar naquilo que de fato tem impacto para a nossa vida contigo. Nos ajuda, Senhor, a tomar as decisões corretas. Nos ajuda, Senhor, a andar na tua direção. E que a tua vontade, Pai, que é boa, perfeita e agradável, prevaleça sobre nossa vida e nossa história. Nós te bendizemos porque tu és Senhor. Nós te bendizemos porque não há outro além de ti. Bendito, exaltado e glorificado seja o teu nome para sempre. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. Hoje à noite, às 18 horas, estaremos juntos aqui. Prepara teu coração, nós vamos continuar estudando Romanos. Que o Papai do Céu assim fale tremendamente conosco. Chama mais alguém para estar com a gente hoje, né? Que Deus possa assim trabalhar conosco de uma forma tremenda. Até mais!